Meus amados, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da revista Lições Bíblicas da CPAD. O assunto desse trimestre é a Igreja Eleita. E no dia de hoje, 10 de maio de 2020, iremos estudar acerca da condição dos gentios sem Deus. Todos nós éramos gentios sem Deus e hoje nós pertencemos à comunidade da aliança. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, verso 11, e nos diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática nos ensina: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12, e também na carta aos Romanos, capítulo 4, versos 12 ao 14. Efésios, capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, verso 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Senhor nosso Deus e Pai, engrandecemos o Teu nome na manhã deste domingo, porque Tu nos permite levantar, Tu nos permite estar aqui para falar sobre as Tuas verdades, para ouvir as Tuas verdades. Te pedimos, Pai, que dia Tu fale conosco, nos instrua, nos edifica, Senhor, na Tua palavra, nos fazendo mais santos, santificando nossa vida, nos abençoando e nos fortalecendo. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a nossa lição, a condição dos gentios sem Deus. Todos estavam sem Deus porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. E foi necessário Deus fazer aliança com o homem para que através dessa aliança o homem pudesse ser resgatado. E eu gostaria aqui de elencar algumas alianças que Deus fez através dos séculos com a humanidade. A primeira aliança feita por Deus foi com Adão. Essa aliança era condicional. O que é uma aliança condicional? A aliança condicional é aquela que, para se cumprir, é necessário um pré-requisito ou uma resposta por parte do homem. E a aliança incondicional seria aquela aliança que não é necessário uma resposta do homem para que ela se cumpra. Ela se cumpre independente de tudo. Portanto, a aliança feita com Adão, ela era condicional. O Senhor dizia para ele: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, definitivamente morrerás. Então essa aliança, para que o homem vivesse eternamente, havia necessidade dele cumprir esse requisito de não ingerir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, Deus fez uma aliança, logo depois, com o descendente de Adão, da 8ª geração, com Noé. Após o dilúvio, Deus estabeleceu aquele arco no horizonte, com aquelas 7 cores,
que representavam e representam o nosso Deus, a criação. Deus utilizou 7 dias para estabelecer toda a criação. Então Deus fez com Noé um pacto incondicional, não dependia da obediência de Noé, nem da obediência do homem. Esse pacto se cumpriria e se cumprirá sem que haja nenhuma resposta do homem. Deus dizia ao homem: nunca mais, jamais, eu destruirei novamente a terra pela força das águas. Isso se cumprirá independente da resposta do homem. Em seguida, Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão era incondicional. Era a aliança de abençoar a descendência de Abraão, de finalmente salvar a descendência de Abraão. E todos nós sabemos que a descendência de Abraão é Israel. E que, independente de qualquer coisa, Jesus virá para resgatar Israel. Posteriormente, Deus fez uma aliança com a Palestina, com a terra da Palestina, chamada de Aliança Palestínica. Seria a promessa de Deus de que daria a Israel toda aquela terra da Palestina, desde o grande rio Nilo no Egito até o grande rio Eufrates, que inclui toda aquela região da Palestina. Então essa aliança também é incondicional. Independente da resposta do homem, Deus finalmente dará a Israel toda aquela terra, e isso se cumprirá na sua plenitude no milênio, quando Jesus virá para reinar e para resgatar Israel. Depois Deus fez a aliança com Moisés, chamada de aliança mosaica. Era a aliança da lei, a lei de Moisés, que foi dada lá sobre o monte Sinai. Essa aliança tinha requisitos para a vida e requisitos para a morte. Portanto, até certo ponto ela era condicional, porque se o homem cumprisse, viveria. Se não cumprisse, morreria. Em seguida, Deus fez uma aliança eterna com Davi, dizendo a Davi que jamais faltaria um rei da sua descendência que se assentasse no seu trono. Essa aliança é incondicional. Independente da obediência ou não de Davi, Deus cumprirá e cumpre finalmente essa promessa feita a ele, que jamais um da descendência de Davi deixaria de se assentar no trono de Israel. Alguém pode objetar e dizer que desde Zedequias, quando o rei Zedequias, descendente de Davi, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a destruiu, que não existe rei assentado no trono de Davi que seja de sua descendência. Mas essa informação é falsa. Na verdade, Jesus subiu aos céus e Jesus é filho de Davi, da descendência de Davi, e ele está assentado no seu trono, e assentado no seu trono perpetuamente e eternamente. Então, Jesus é o cumprimento dessa aliança. E, finalmente, a nova aliança, que foi feita com a igreja. Essa aliança também é incondicional, independente de qualquer coisa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, nós colocamos aqui pelo menos 7 alianças, das mais importantes, que Deus fez com os homens, não é? Transformando e dando as condições dos homens para que eles pudessem estar em pacto com Deus. Isto diz respeito à nossa lição de hoje, a condição do gentio sem Deus. Nós estávamos sem Deus, mas pela nova aliança, nós, a igreja, hoje, somos chamados e somos feitos filhos de Deus. Glória ao Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição, ele trata dos chamados incircuncisão. Para a gente falar na incircuncisão e na circuncisão, nós precisamos conceituar a circuncisão. A circuncisão era uma pequena cirurgia que era feita no órgão sexual masculino. Aquela pele que cobre a glande do órgão sexual masculino, ela era retirada. Hoje, nós fazemos muito comum essa cirurgia praticamente no mundo inteiro, não por questões religiosas, mas por questões de saúde. Nós chamamos hoje essa cirurgia de operação de fimose. Uma criança, quando nasce, ela tem a glande, que é a
parte externa do seu órgão sexual, ela tem a glande coberta por uma pele. E essa pele, que dentro do ventre da mãe ela serve para preservar de infecções e de inflamações, depois que a criança nasce, ela não tem mais sentido. E ela prejudica a asepsia e a lavagem do órgão sexual masculino. E aquela pele é retirada, nós chamamos de cirurgia de fimose. Nós sabemos que todos os gentios eram incircuncisos, eles não realizavam essa cirurgia porque eles não estavam em pacto. Nós vamos já ver para que servia essa cirurgia e o significado dela. Os gentios não realizavam esse ato porque eles não estavam em aliança com Deus, somente Israel realizava esse ato. E eu lembro que Davi, ele foi chamado para ser genro do rei Saul, para casar com uma de suas filhas, e ele dizia: eu não tenho dinheiro, eu sou pobre e não tenho dinheiro para pagar o dote, como eu vou ser genro do rei? E o rei Saul, querendo colocar Davi em situação difícil, querendo tirar a vida de Davi, mas não querendo fazê-lo pelas suas próprias mãos, resolveu fazer pela mão dos filisteus. E disse: não, você não precisa me dar nenhum tipo de dote, eu não quero dote, eu quero só 100 prepúcios de filisteus. Então, que na verdade Saul queria era que Davi fosse aos filisteus e fizesse aquela cirurgia neles, de alguma maneira, não é? Na verdade, o Senhor queria que Davi caísse, Saul queria que Davi caísse na mão dos filisteus. E Davi pegou o seu servo, se armou e entrou na seara dos filisteus, e ali ele matou 200 filisteus e arrancou 200 prepúcios de filisteus e levou o dobro daquilo que Saul havia dito que queria por ele. Portanto, a circuncisão é exatamente essa cirurgia que é feita somente em pessoas do sexo masculino. Nós temos dados informações de que alguns países da África fazem um tipo de circuncisão em pessoas do sexo feminino, maculando o órgão sexual feminino, mas isso não existia em Israel, somente as pessoas do sexo masculino. O ponto 2 vai nos apontar para o significado religioso desta cirurgia ou desta circuncisão. Evidentemente que esta circuncisão transformava o povo de Israel em um povo diferente dos povos da terra, não é? Portanto, isso aponta para a nossa diferença. Nós que somos circuncidados no coração, aliás, este é um ponto mais na frente da nossa lição, nós somos diferentes do mundo. Quando eu digo nós somos diferentes do mundo, eu não estou dizendo que os evangélicos são diferentes do mundo. Eu estou dizendo que a igreja de Jesus é diferente do mundo. Muitos evangélicos hoje agem, tratam e vivem conforme as condições do mundo, mas a igreja de Jesus é diferente. Portanto, o significado da circuncisão aponta para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, o apóstolo Paulo fala da circuncisão do coração, quando ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, nós percebemos que Deus ele está interessado na santificação de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Tem alguns que santificam o interior e esquecem o exterior. Outros santificam o exterior e esquecem o interior. Mas Deus, ele está interessado em todo o nosso ser. Nós precisamos ser diferentes em tudo. Na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de nos relacionar, na maneira de nos vestir, na maneira de nos portar, na maneira de falar. O crente é diferente, até como ele senta numa cadeira. O crente é diferente. Portanto, a circuncisão ela apontava para essa diferença. Nós somos diferentes do mundo. Assim como Israel era diferente do mundo, que vivia segundo as suas concupiscências, Israel vivia segundo a lei de Moisés, pelo menos era para viver. A circuncisão do coração, que nós acabamos de falar, o apóstolo Paulo
estabelece em Gálatas, capítulo 2 e verso 20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. O quarto subponto desse ponto fala na circuncisão na nova aliança. Na nova aliança, quando nós falamos em nova aliança, nós estamos nos referindo à postura da igreja. Será que a igreja precisa realizar a circuncisão ou precisa cumprir aqueles ritos mosaicos? Será que a igreja precisa guardar o sábado, festejar a Páscoa? Aliás, tem uma porção de crente festejando Páscoa. Crente não festeja Páscoa. A Páscoa é uma festa dos judeus que servia para mostrar a alegria dos judeus porque o Senhor os livrou da escravidão no Egito. A nossa Páscoa hoje é a Santa Ceia. O Senhor Jesus, ele morreu na Páscoa e nós fazemos esta festa. E o Senhor Jesus, ele celebrou a Páscoa porque ele era judeu. Nós não somos judeus. Então havia um conflito, principalmente na igreja em Antioquia, nos tempos de Paulo. Havia um grande conflito entre os judeus que se convertiam a Jesus, aceitavam Jesus, e os gentios, que também se convertiam. Porque os judeus queriam forçar os gentios a serem como eles, a circuncidar o prepúcio, para praticar aquelas festividades da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos, do Purim, a realizar aqueles sacrifícios, a guardar o sábado. Estava havendo um conflito ali. E o apóstolo Paulo levou para o concílio apostólico em Jerusalém, levou a questão para os apóstolos, para que os apóstolos decidissem. E eles foram orar e foi decidido pelo Espírito Santo e pelos apóstolos. E foram enviadas cartas a todos os cristãos em toda aquela terra, informando qual a vontade do Espírito Santo, que eles não precisavam mais guardar aqueles conceitos e aqueles preceitos mosaicos, que a única coisa dos conceitos mosaicos que eles precisavam guardar era se livrar ou se abster da prostituição, da idolatria, do sufocado e do sangue, e que os crentes não deveriam mais ser levados ou forçados a praticar aqueles ritos judaicos, como nós vemos muitos crentes hoje querer voltar às práticas judaicas. Nós vemos até muitos pastores por aí que se dizem sacerdotes, que até a roupa, a vestimenta dos sacerdotes do antigo pacto, eles utilizam. E procuram guardar sábado e se abster de determinados alimentos que era necessário que Israel se abstivesse. Portanto, o concílio apostólico, ele quebrou essa guerra que havia entre judeus e gentios que haviam se convertido. O próximo ponto fala que nós éramos estranhos ao conceito da promessa. E os subpontos são uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos da promessa. Nós tínhamos uma vida sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel e estávamos alienados aos pactos da promessa. E aí, para que nós possamos entender esse ponto, eu vou levantar a visão de João, que João teve lá no capítulo 4 do Apocalipse, quando ele viu o trono de Deus e 24 tronos, 12 tronos de um lado, 12 tronos de outro, sobre um arco celeste. Evidentemente que o arco celeste era aquele arco-íris, aquele arco que nós conhecemos como íris, né? Íris é arco de 7 cores. Aquele arco simboliza os que estão em aliança com Deus. Então aqueles 24 tronos estavam sobre o arco, significando que aqueles 24 estão em aliança com Deus. E aí nós podemos perceber quais os povos que estão em aliança com Deus. Nós vemos que Deus chamou Abraão e fez promessas a Abraão e disse que guardaria a sua descendência. E nós sabemos que Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azé, José e Benjamim.
esses 12 estão em aliança com Deus, que é a nação de Israel. Então seriam os primeiros 12 daqueles tronos sobre o arco celeste que estariam em aliança com Deus. Mas quando Jesus veio para cumprir as promessas do Messias, aqueles 12, isto é, a nação de Israel da época, os fariseus, saduceus, os escribas, os doutores da lei, os essênios e tantos outros, eles rejeitaram o Messias. E aí, Jesus resolveu escolher mais 12. E aí ele chamou 12 discípulos, Pedro, André, João, Tiago, irmão de João, Tiago menor, Filipe, Natanael, Judas Lebeu, Judas Iscariotes, que depois foi substituído por Matias, Mateus, Tomé e Simão. E com esses 12, Jesus fez aliança e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, nós fomos enxertados na árvore da promessa, porque os primeiros 12, isto é, os judeus, eles rejeitaram essa promessa. Então, Jesus, ele prometeu, ele disse para os judeus daquela época, da sua época: vocês não sabem que os publicanos, os fariseus, os publicanos e os pecadores, e as prostitutas e os pecadores, eles entrarão antes de vós no reino dos céus? Então, porque Jesus foi rejeitado pelos primeiros 12, hoje nós podemos dizer que não somos mais estranhos ao conceito da promessa. Agora nós temos aliança com Deus. E isso é prefigurado por aquela parábola que Jesus contou. Um rei fez uma grande festa e mandou, nessa festa das bodas de seu filho, mandou convidar as pessoas importantes da época, os tribunos, os magistrados, os imperadores, os reis. E todos aqueles homens, eles recusaram aquele convite e disseram: nós estamos ocupados, eu tenho que cuidar da minha terra, eu tenho que cuidar dos meus animais, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha família. Diz a ele que me tenha por excusado, por desculpado, eu não posso ir. E todos aqueles rejeitaram. E os servos voltaram e disseram: Senhor, os homens não quiseram vir. Evidentemente que tinha sido preparada uma grande festa e muita comida, e essa comida ia estragar. Mas ela não estragou, porque aquele homem disse: mas a minha festa vai se realizar. Vai pelos campos e valados, e toma os mancos, os aleijados, os leprosos, e aí eu posso acrescentar as prostitutas, os pecadores, os homens sujos que estão na lama, dá um banho neles, coloca roupa branca neles e traz ele para a festa, porque a minha festa vai se realizar. Meus amados, eu sou aquela prostituta, aquele manco, aquele cego, aquele leproso e aquele homem sujo que estava caído. E por causa da rejeição dos judeus, eu fui convidado para a festa, e essa festa vai haver. Jesus está voltando e todos os sinais estão se cumprindo, e ele vai levar a igreja para que a igreja participe dessa grande festa. Nós que éramos estranhos ao conceito da promessa, como diz o ponto, hoje nós somos servos do Deus vivo e filhos do Deus vivo. Podemos ser chamados filhos de Deus, como diz João no capítulo 1. O último ponto da lição fala que nós estávamos sem esperança e sem Deus. São os dois subpontos. Estávamos desprovidos da esperança e sem Deus no mundo. Hoje nós vemos o estado da humanidade e nós nos condoemos porque vemos muita gente. Hoje muitas pessoas estão nos hospitais, estão respirando de maneira artificial, estão entre a vida e a morte, e a confiança dos homens tem caído, a esperança da humanidade tem caído, e nós estávamos sem essa esperança, mas hoje nós temos essa esperança. Os homens hoje, eles estão colocando a confiança nos próprios homens, e fica uma guerra de pessoas, de até pessoas que se dizem crentes, que ficam correndo atrás dos políticos e ainda fica fazendo guerra e dissensão na própria igreja, porque um quer o político A, o outro quer o político B. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, disse João Batista. Meus amados, a nossa confiança está no Senhor.
Nós não temos nada que brigar pela vida dos homens. A nossa confiança está no Senhor. Coloquemos a nossa confiança no Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele falava na ressurreição, porque haviam saduceus que não acreditavam na ressurreição, estavam aceitando a Jesus. Como eu posso aceitar Jesus e não crer na ressurreição? Como muitos hoje, como podem aceitar Jesus e não crer que ele vai voltar, que ele ressuscitou e que ele vai voltar para nos levar, e fica depositando a sua confiança nos homens. E muitas vezes idolatrando homens, que nós vemos pastores que ao invés de cuidar das suas ovelhas, vão para os campos levantando bandeira para promover político A, político B e político C. Vão para as redes sociais, ao invés de pregar o nome de Jesus, está pregando homens ímpios, que muitas vezes não têm nenhum compromisso com Deus e agem segundo a sua carne mortal. Portanto, o apóstolo Paulo falava para os saduceus. Eles viviam uma vida imunda e eles diziam que não havia ressurreição. Como é que não há ressurreição? Você aceita Jesus. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Vocês não têm esperança, como diz o nosso ponto, sem esperança e sem Deus. Tem muito evangelho que não tem esperança, porque não está esperando Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 32, o apóstolo Paulo diz assim: se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao que está em Isaías, capítulo 22, verso 13. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se nós não cremos numa vida posterior, de que me adianta estar correndo atrás de um Deus? De que me adianta estar orando, estar jejuando? Se eu não acredito que Jesus vai voltar, que eu vá comer, vá beber, vá pecar e vá fazer o que eu quiser, porque amanhã eu vou morrer. Portanto, meus irmãos, eu estou me lembrando aqui do que está escrito no Apocalipse, lá no final. E isso, irmãos, está acontecendo com esta coisa terrível que se abateu sobre a humanidade, essa pandemia. Aquele que é limpo, que se limpe mais. E aquele que é sujo, que se suje mais. E para encerrar, meus irmãos, eu queria fazer essa observação. Eu tenho visto essa pandemia com muita tristeza, porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, e, independente de serem crentes ou não, mas estão sofrendo, e a nossa misericórdia acaba clamando por elas. E muitos irmãos amados também que estão sofrendo sobre essa doença, vendo seus familiares. E aí, meus queridos, eu me lembro de uma coisa, que nós possamos utilizar essa enfermidade que é tão terrível, utilizar esse mal para que sirva de alguma maneira para nós. Porque a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Que nós possamos utilizar essa coisa terrível que tem acontecido com o mundo para nos transformarmos em pessoas melhores, para melhorar, para fazer uma introspecção, procurar ver o que em nós está errado, em que momento nós estamos dando um passo errado em direção a um caminho oposto ao caminho do Senhor, para que possamos voltar, para que possamos ver em nós aquela sujeira, fazer uma reforma, uma faxina dentro do coração e dentro de casa. Vamos aproveitar esses momentos em casa, meus irmãos, porque eu costumo dizer, e talvez alguns até me achem grosseiro demais, mas nós não precisamos de templo para adorar a Deus. Nós somos o templo. Apesar de que nós amamos o templo, é muito bom estar junto dos irmãos, estar na escola dominical, mas mesmo assim, mesmo sem termos templo, aí nós estamos praticamente voltando ao estado da igreja primitiva. Não é? E o que os crentes, os evangélicos estão fazendo agora, meus irmãos? Será que eles estão só na internet, no celular, na televisão, já que estão recolhidos em casa? Será que eles não fizeram do seu lar um templo para fazer culto doméstico todos os dias, ou 2, 3 vezes por dia, já que não estão trabalhando? Que nós venhamos a aproveitar, queridos. Meus amados, eu amo a igreja do Senhor Jesus. Que nós venhamos aproveitar esses momentos para nos aproximar mais de Deus. Jesus está voltando. E quem é limpo, se limpe mais.
E quem é sujo, que se suje mais. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Amém.